Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, amigas e amigos. Eu sou Fernando Martinelli. Vou contar para vocês alguns jogadores que disputaram a Copa do Mundo, mas que eram brasileiros e não jogaram necessariamente com a camisa do Brasil. Então, venha conferir comigo. Bem-vindos ao meu canal Esporte e Suas Histórias. Alguns jogadores no decorrer da história da Copa do Mundo se naturalizaram com outros países, né? Foram jogar fora, que no caso, tipo Portugal, Alemanha, Japão, né? E por eventual não serem convocados frequentemente pela seleção, eles acabaram e decidiram atuar por outras seleções. E nesse caso eu vou contar alguns jogadores para você. E teve um lá na década de 50 para começo da década de 60, jogou a Copa de 58, foi campeão com a seleção brasileira e depois jogou com outra seleção por ter cidadania no outro país. Politicamente, não deixaram ele disputar a Copa de 62 pela seleção brasileira. Se você já ficou curioso para saber quem que é, venha conferir comigo e eu peço por favor para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar, comentar e ir lá nas minhas redes sociais também para me seguir lá. Beleza? Então vamos lá conferir quem são esses jogadores. E esse jogador que teve o privilégio de ser campeão em 58 com a seleção brasileira e depois disputar a Copa do Mundo de 62 com uma outra seleção, porque politicamente não deixaram ele jogar com a seleção brasileira. Alemanha, Kaká. Kaká foi um dos jogadores que praticamente fez a sua carreira inteira no futebol alemão. Passou a ser alemão, né, se naturalizou alemão. E em 2010 o treinador Joachim Löw o convocou para disputar a Copa de 2010. E assim ele disputou praticamente a sua única Copa do Mundo, que foi com a seleção alemã e não. México, Sinha. Praticamente muitos nem sabem quem é o Sinha, né? O Sinha disputou a Copa de 2006 com a seleção mexicana. Praticamente ele fez a sua carreira inteira no México e se naturalizou mexicano e teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo de 2006 com o México. Muitos nem sabiam quem era o Sinha, eu também fui descobrir agora para fazer o vídeo, eu vi quem era ele, também nem passou, né, a minha cabeça que ele tinha disputado a Copa de 2006 com o México. Seleção italiana, Thiago Motta. Thiago Motta já é mais conhecido, teve passagem pelo Barcelona, Internazionale de Milão e teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain. E praticamente lá encerrou a sua carreira em alto nível, né? Depois passou por alguns times pequenos, mas foi no Paris Saint-Germain mesmo que ele acabou encerrando a sua carreira. Se naturalizou italiano e disputou as Copas de 2014 aqui no Brasil. Praticamente foi uma Copa só, né? Ele foi multicampeão na Internacional, ele também foi multicampeão no Barcelona. No Paris Saint-Germain ele acabou ganhando só o francês e a Copa da França, a Copa da Liga da França. Mas ganhou bastante título mesmo, que foi no Barcelona e na Internazionale. Jogou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil com a seleção italiana. Japão, Marcos Túlio Tanaka e Alex. São os dois jogadores brasileiros que atuaram pela seleção japonesa. O Marcos Túlio Tanaka, zagueiro, jogou pela seleção japonesa na Copa de 2010. Já o Alex jogou a Copa de 2002 e 2006. Ele jogou um pouco antes, né? E depois veio o Marcos Túlio Tanaka. Eles foram os dois jogadores que se naturalizaram japonês para jogar na Copa do Mundo, né? Já que a Copa do Mundo, principalmente na época que eles atuavam, era mais concorrido ainda, né? Porque, por exemplo, o Marcos Túlio Tanaka, praticamente na zaga, ele tinha, só na Copa de 2010, ele tinha o Lúcio, ele tinha o Juan, né, que praticamente eram donos da posição. E o Alex já era mais meia, então, Copa de 2002 e 2006, praticamente era impossível de ele atuar, sendo que o Brasil em 2002 mesmo deixou praticamente dois grandes meias, que foi o Alex e o Djalmin. Então, né, tinha que ser muito diferenciado para jogar no meio campo do Brasil na Copa de 2002, que não tinha nada mais, nada menos que Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Juninho Paulista e entre outros. Até o Kaká mesmo já era bem, né, destacável naquela época. Então, para o Alex era um pouco mais difícil de atuar na seleção brasileira dessa época de 2002 e 2006 na Copa do Mundo. Espanha, Diego Costa e Thiago Alcântara.
Diego Costa também apareceu mais já no futebol europeu, principalmente no Atlético de Madrid, que ele teve mais destaque. Depois teve uma passagem pelo Chelsea, foi campeão brasileiro 2021 com o Atlético Mineiro, mas foi uma pequena passagem, ele chegou na metade do ano e logo já saiu, já deixou o Atlético Mineiro e voltou para a Europa. Se naturalizou espanhol e jogou 2 Copas do Mundo, a Copa de 2014 e a de 2018. A de 2014 foi mais polêmico, porque ainda o treinador na época, o Felipão, ainda o convocou para praticamente foi 1 ou 2 amistosos, se eu não me lembro. Se você que se lembra, já deixa nos comentários aí. Eu lembro que ele foi um amistoso. O Felipão praticamente colocou ele ali no finalzinho do jogo, né? E depois praticamente esqueceu dele. E ele ainda, como na política da FIFA, tinha que ter um número excessivo de jogos, né? E ele não chegou a essa meta. Então por isso que ele pôde se naturalizar espanhol e atuar na Copa de 2014. Depois ele jogou a sua última Copa do Mundo, que foi em 2018, com a seleção espanhola. E o Thiago Alcântara desde cedo já tinha se naturalizado espanhol, filho do tetracampeão Mazinho, né? Ele praticamente já preferiu jogar com a seleção espanhola, foi várias vezes, disputou Copa de 2014, de 2018, e nessa Copa do Mundo o treinador Luiz Henrique deixou ele fora da Copa, não o convocou. Para mim, um dos grandes meio-campistas dessa era, joga muito, bate muito bem na bola, tem uma grande visão de jogo, mas por incrível que pareça, o treinador da Espanha, Luiz Henrique, não vê dessa forma e deixou ele fora. Se você concorda, os comentários estão abertos para você deixar aí se você concorda do Thiago Alcântara não ir para a seleção espanhola, não disputar a Copa do Mundo de 2022. Portugal teve 3 jogadores praticamente, Liedson, Deco e Pepe. Esses foram os jogadores que se naturalizou português para jogar a Copa do Mundo. Liedson, Deco e Pepe. Então, em consideração também que na época deles a concorrência era muito grande. Mesmo o Deco sendo bem diferenciado dos 3, né, era bem concorrida a posição dele. Liedson teve uma passagem no Corinthians, no Flamengo, depois jogou no Sport, onde se naturalizou português e jogou a Copa de 2010 com a seleção portuguesa. Já o Deco começou no Corinthians, jogou no Barcelona, no Chelsea e foi no Porto que, quando ele começou a aparecer no futebol, se naturalizou português e acabou indo para a seleção portuguesa disputar a Copa de 2006 e 2010. Disputou 2 Copas, retornou para o Brasil, jogou no Fluminense e ainda conquistou 2 Brasileirão. Já o Pepe ficou bem mais conhecido jogando no Real Madrid, mas foi no Porto, né, que hoje ele atua ainda, se naturalizou português, disputou as Copas de 2010, 14 e 18 e vai para sua última Copa do Mundo de 2022. E se você que chegou até aqui, espero que você já tenha inscrito no canal, ativado o sininho, deixado o like, comentado e compartilhado. Vejo que tem muita gente que assiste e não deixa o like, isso me ajuda muito, né, ao YouTube entender e jogar meu vídeo mais para cima para saber que vocês estão gostando. Então não esquece, deixa o like, né? E também deixa um comentário aí para saber se vocês estão gostando. Chegamos no jogador que então eu falei que jogou a Copa de 58 e foi campeão com a seleção brasileira, conquistando o primeiro título mundial com a seleção e depois, por uma politicagem, vamos dizer assim, não pôde atuar com a seleção em 62, que foi o jogador Mazzola. Ele jogou a Copa de 58 com a seleção brasileira, fez o primeiro gol da campanha, que foi contra a Áustria, e depois ganhou destaque, foi jogar na Europa, foi jogar na Itália. O avô dele já era italiano, ele pegou a cidadania italiana e, por incrível que pareça, por ele ter conseguido a cidadania, a FIFA não o permitiu ele jogar com a seleção brasileira que foi campeã em 58 na Copa do Chile em 62, não deixou. Como ele tinha cidadania, a Itália o convidou, né, se ele queria disputar a Copa do Mundo. Ele acabou aceitando, a seleção italiana o convocou e ele jogou a Copa de 62 com a seleção italiana. Então ele é o único jogador que disputou 2 Copas na história, diferentes países. Uma com a seleção, que é a seleção que ele nasceu praticamente, que é a seleção brasileira, e por politicagem da FIFA na época não ter deixado ele jogar a Copa de 58,
acabou jogando a Copa de 62 com a seleção italiana. Pelo menos ele foi campeão mundial com a seleção, né? Ele teve esse gosto de ser campeão e conquistar no grupo que conquistou o primeiro título mundial, que foi a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Nessa Copa vão ter mais de 140 jogadores brasileiros atuando, né? Começando pelos 26, obviamente, da seleção brasileira, e depois teremos vários outros jogadores jogando com mais 31 seleções aí, atuando aí, que não seja com a camisa canarinha, que não seja a camisa brasileira. São muitos jogadores, né? Pelo menos 26 são nossos, né? Esperamos que esses jogadores não façam gol contra a nossa seleção, principalmente, né, o Pepe, que joga na seleção portuguesa, que é zagueiro, mas vai que no escanteio, numa jogada de falta, ele acaba fazendo um gol contra a seleção brasileira. Esperamos que isso não aconteça. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Você que está me vendo pela primeira vez, o vídeo está chegando ao final, vai aparecer aqui para vocês se inscreverem. Meus 2 vídeos, se inscrevam no canal, que vou trazer muita história legal sobre a Copa do Mundo. Por isso eu ative o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até mais. Fui.